Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, rogamos a Ti nesse momento. Estamos debaixo, Senhor, da Tua mão. Fale conosco. Fale ao coração dessa mulher, desse rapaz, desse homem, dessa pessoa que nos escuta em casa, no trabalho, ou que está aqui nesse momento. Espírito Santo, fale conosco, é a Tua palavra, é o Teu evangelho. Abre o nosso coração, abre a nossa mente. Não permita que Satanás venha roubar a semente que vier cair no nosso coração, mas que desde agora ele esteja preparado, nosso coração esteja preparado para Te ouvir. Fale conosco e aplique, Senhor, conforme a nossa necessidade. É a nossa oração, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Bom, o título do meu sermão é Bem-aventurados os pobres de espírito. Nos versículos 1 e 2, falei na semana passada, os versículos 1 e 2, nós vimos o cenário do Sermão da Montanha, né? Ou aquele Sermão da Planície, como Lucas vai registrar. Nos versículos 1 e 2, nós vimos que diante de Jesus está uma multidão. Jesus tinha começado o seu ministério terreno, foi batizado por João Batista, recebeu o Espírito Santo de Deus, ouviu o Pai dizendo: tu és o meu filho em quem eu tenho prazer. E dali em diante Jesus começa seu ministério. Ali, efetivamente, é inaugurado o reino dos céus na terra. O reino de Deus começa na terra. E aí ele começa percorrendo a Galileia, os arredores, curando os doentes, curando todos os doentes, libertando os oprimidos do diabo, expulsando os demônios. E quanto mais Jesus caminhava, para qualquer lugar que Jesus ia, uma multidão se ajuntava ao redor dele. No momento, Jesus sobe um monte, nós não sabemos qual é o monte. Os estudiosos vão dizer que talvez seja um monte chamado Monte dos Chifres, porque o formato é um formato de chifres. E lá no alto do monte, a galera segue Jesus também. O povo vai atrás de Jesus, aquele que expulsa demônios, aquele que cura os enfermos, aquele que faz milagres que somente Deus poderia fazer. Mas junto com uma multidão, mais próximo de Jesus, está um grupo de homens, 12 homens. Homens que tinham sido acabados de serem chamados por Jesus. Aqueles homens estão diante de Jesus junto com a multidão, e de repente o mestre se assenta.
Ele se assenta e eles entendem que quando Jesus se senta, ele se senta para ensinar algo muito importante. Jesus vai falar algo muito importante. Nós vimos semana passada que daquele grupo, existiam 2 grupos de pessoas. O grupo dos interesseiros, o grupo do semidão eu estou junto, o grupo que estava apenas em busca do milagreiro, o grupo que estava apenas em busca do expulsador de demônios, o grupo que queria apenas ser beneficiado. E existia o grupo daqueles que largaram tudo e passaram a seguir aquele homem que não tinha eira nem beira. Temos 2 grupos. É interessante que Jesus ele dedicou, nós vimos isso, maior parte do seu ministério para esses 12 homens, que largaram tudo e o seguiram. A maior parte do seu empreendimento na terra foi comer, beber e dormir, caminhar com 12 homens. E eles o acompanharam. Agora hoje nós vamos entrar naquilo que nós chamamos de bem-aventuranças. Não sei se você percebeu, mas a palavra bem-aventurado se repetiu pelo menos 9 vezes. 9 vezes Jesus vai falar bem-aventurados. Martin Lloyd Jones, falecido pastor inglês, diz que essas bem-aventuranças elas foram organizadas numa sequência bem lógica. Começo, meio e fim. Uma sequência lógica e espiritual. E ele vai dizer também que a primeira bem-aventurança é a chave que abre o Sermão do Monte. Porque até aqui Jesus não falou. No versículo 1 e 2, quem está falando é Mateus, o evangelista. Jesus começa a falar no versículo 3. Então, a primeira palavra de Jesus, a primeira bem-aventurança é uma chave que abre todo o sermão, o capítulo 5, o 6 e o 7. De modo que nós precisamos entender esta primeira bem-aventurança para poder entender todo o restante. Elas são muito parecidas às bem-aventuranças, na sua forma, pelo menos na tradução que a gente tem hoje em português, e elas começam com uma exclamação. Jesus fala de forma entusiasmada, bem-aventurados. Em seguida, Jesus destaca quem é o bem-aventurado. Ele começa dizendo que bem-aventurados são os pobres em espírito. Depois ele vai falar, bem-aventurados os que choram. E aí por diante. E por fim, as bem-aventuranças também falam a respeito de uma recompensa ou um motivo para ser bem-aventurado. Então nós temos todas as bem-aventuranças, as 9 bem-aventuranças, elas têm o bem-aventurado, Jesus falando de uma forma entusiasmada, bem-aventurado. Ele se dirige ao grupo que é bem-aventurado, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os que são perseguidos por causa dele. E ele fala sobre o motivo deles serem bem-aventurados. Os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Os que choram, porque serão consolados. No versículo 3, Jesus vai falar, bem-aventurados. Mas o que significa ser bem-aventurado? Esse é o meu primeiro ponto nessa noite. O que significa ser bem-aventurado? Os discípulos e a multidão estavam diante de Jesus. Como vocês estão diante de mim hoje, a diferença é que Jesus estava sentado e eu estou de pé. E eles aguardavam ansiosamente aquilo que Jesus ia falar. Os discípulos, eles ansiavam a vinda do Messias. Eles esperavam a vinda do Messias. Eles eram judeus piedosos. Eles não eram qualquer tipo de pessoa, eles esperavam que o Messias viria naquele tempo. E eles reconheceram em Jesus, o qual João Batista afirmou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nem toda aquela multidão era formada dos semidão.
Mas assim como hoje, boa parte daquele povo estava interessado só naquilo que poderia receber. Os discípulos, por sua vez, olham para Jesus e enxergam nele o profeta, o rei prometido, o filho da profecia do Antigo Testamento. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Quando o nosso Senhor Jesus ele exclama bem-aventurados, é a primeira palavra que abre todo o sermão. Todo o sermão da montanha começa com a palavra bem-aventurados. Às vezes, quando nós lemos hoje bem-aventurados, a gente fala bem-aventurado. Tem pessoas que elas não leem como se estivessem vivendo aquele texto, então elas leem aquela leitura monótona, né? Então ela fala, bem-aventurados os pobres de espírito, pois eles verão a Deus. Não, eu até errei. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Não é assim que Jesus falou. Jesus falou, bem-aventurados. Mas o que significa bem-aventurado, Fernando? O que essa palavra quer dizer? Homem de Deus. Bom, bem-aventurados, no grego, é uma palavra chamada Macarios. Jesus, quando está falando, não está falando em grego. Jesus está falando provavelmente em aramaico. Mas o que essa palavra quer dizer, Fernando? Que Mateus usou aqui, a palavra Macarios. Bom, os gregos naquele tempo, eles tinham um costume de chamar uma ilha, a ilha de Chipre, de ilha de Macarios, ilha Macarios, ilha feliz. Eles olhavam para a ilha de Chipre e eles viam aquela ilha como sendo uma ilha feliz, uma ilha de um lugar feliz, uma ilha onde tinha tudo do bom e do melhor. Então aquela ilha era uma ilha feliz, era uma ilha Macarios, era uma ilha maravilhosa, uma ilha abençoada por Deus, uma ilha da felicidade. Um lugar muito fértil, cheio de flores, cheio de frutos, onde os recursos eram abundantes e nada faltava aos seus habitantes. Um lugar perfeito para viver. Em algumas traduções da nossa Bíblia, a palavra que os tradutores vão colocar ali é felizes. Talvez na sua Bíblia está escrito, em vez de bem-aventurados, está felizes. E esse é o melhor termo para dizer o que significa bem-aventurado. O problema é que essa palavra, a palavra felizes, é uma palavra que ela perde muito hoje o seu valor. Porque qualquer pessoa pode ser chamada de feliz. Se tornou algo banal. Então, feliz hoje é quem ganhou na Mega Sena. Feliz hoje é quem pagou as suas dívidas. Feliz hoje é quem tem um teto para morar, ou quem tem um carro para andar, ou um guarda-chuva para não se molhar na chuva. Ah, não, feliz hoje é quem tem filhos. Feliz hoje é quem está vivo. Então essa palavra ela vai perdendo um pouco do sentido. É interessante que por várias vezes também o Antigo Testamento vai falar essa palavra, vai usar essa palavra, esse termo, bem-aventurado. Salmo de número 1, bem-aventurado, o homem que não anda no conselho do ímpio, mas que medita dia e noite na lei do Senhor. Toda vez que no Antigo Testamento aparece essa palavra bem-aventurado, é essa ideia que o escritor quer dizer, que Deus quer nos dar. A ideia de felicidade, de feliz. Então, bem-aventurados é felizes, alegres, benditos. É isso que Jesus exclama no verso 3 e nos versos seguintes. Ele começa entusiasmado dizendo, bem-aventurados. O assunto é a felicidade, mas não é uma felicidade passageira, não é a felicidade que o dinheiro pode comprar, não é a felicidade que tem dia e hora para acontecer. É uma felicidade no sentido mais pleno do texto. Sentido mais pleno, felicidade verdadeira, felicidade que não acaba. Independente do tempo, independente dos sentimentos, independente de qualquer coisa. E é a mesma palavra que o apóstolo João vai utilizar em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, bem-aventurados. Temos que lembrar que Jesus está falando com pessoas, ele dirige essa palavra para pessoas, as pessoas que estavam ali ouvindo ele.
Não é para todo mundo. Nem todos são felizes, nem todos são bem-aventurados, nem todos são benditos. Mas ali no meio tinha os bem-aventurados. Tinha aqueles que eram felizes. No sentido mais profundo do termo. Ser bem-aventurado é ser feliz de verdade. É ser feliz. É ser abençoado de verdade, independente das circunstâncias. Fernando, quem é o bem-aventurado? Essa é a pergunta que não quer calar. Quem é o bem-aventurado? Quem Jesus está dizendo que é feliz de verdade? Interessante que se você perguntar para um monte de gente, quem é feliz de verdade, quem é bem-aventurado, quem é abençoado, as pessoas vão dizer um monte de coisa. Ah não, feliz é quem ganhou na Mega Sena, né? Quem está com a geladeira cheia, ou quem está com a carteira cheia. Essa também era uma pergunta que a Sheila sempre me fazia. Fernando, você é feliz? Você é feliz de verdade? Quem é feliz de verdade? Quem é abençoado de verdade? Para muitas pessoas, ter dinheiro, ter prestígio, estar pregando aqui na frente, ou estar cantando, ou estar sendo alguém importante na sociedade, é um motivo de ser feliz de verdade. Interessante que quando eu estou falando com alguém, eu volta e meia me pego tentando completar a frase da pessoa. A pessoa começa a falar uma coisa, eu na minha cabeça já estou imaginando o que ela vai falar. Na maioria das vezes eu acerto, algumas vezes eu erro. Não sei se você é assim, se é uma coisa minha. E pode ser que naquela multidão alguém fosse parecido comigo. Quando Jesus falou, bem-aventurados, pode ser que alguém tenha pensado assim, bem-aventurados os bonitos, né? Pode ser que outras pessoas tenham pensado também assim. Jesus falou, bem-aventurados. E alguém, os poderosos? Bem-aventurados, os ricos? Bom, se fosse hoje, talvez alguém dissesse assim, Jesus falando, bem-aventurados, e alguém falasse assim, bem-aventurado que não depende de ninguém. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, bem-aventurados são os pobres em espírito. Não são os bonitos, não são os poderosos, não são os ricos, não são aqueles que se acham alguma coisa, mas são os pobres em espírito. O que Jesus está dizendo aqui com tanto entusiasmo? Primeiro é importante destacar que Jesus não está falando de pobreza material. Jesus não está falando que os pobres são bem-aventurados. Lucas capítulo 6, versículo 20, vai registrar essa mesma bem-aventurança. Só que Lucas vai colocar bem-aventurados os pobres, pois deles é o reino dos céus. E por causa disso, muitas pessoas acham que quando Jesus está falando aqui, ele está falando daqueles que são pobres de grana, que não tem onde cair morto. Só que em nenhum lugar da Bíblia nós vemos Deus, ou Jesus, ou os profetas elogiando a pobreza. Então, ser pobre não é motivo de ser feliz, de ser bem-aventurado. Não é o que Jesus está falando aqui, não é os pobres apenas, ou seja, todos os pobres são bem-aventurados. Nós precisamos, quando temos um texto difícil, nós temos que pegar outro texto da Escritura para entender. Então, a Escritura no Antigo Testamento, quando fala de pobre, quando fala que o Senhor socorre os pobres, o Senhor socorre, o Senhor ouve e está inclinado a atender o pedido dos pobres que o buscam. É esses os pobres, aqueles que o buscam. Salmo 9, versículo 18, nós temos a figura do pobre. Ali o salmista vai dizer que os pobres não seriam esquecidos nunca. Eles não seriam esquecidos. Mas no versículo 17, o salmista diz que os maus acabarão esquecidos no mundo dos mortos e lá é o destino de todos aqueles que rejeitam a Deus. E aí eu faço a pergunta, e você deve conhecer gente que é pobre também.
Aliás, nessa sala ninguém é rico, né? Mas tem gente que é muito pobre, tem gente que é mendigo. E mesmo assim, são pessoas que rejeitam o amor de Deus. São pessoas que odeiam Jesus Cristo, que odeiam Deus. E que, se tivessem a oportunidade, matavam Cristo novamente. Então, essas pessoas também são bem-aventuradas? Não, elas não são. Nem todos os pobres confiam no Senhor. Nem todos. Então, toda vez que a Escritura fala sobre pobre, de Deus cuidando do pobre, nós temos que entender, e nós vemos no contexto daquele texto, que Deus cuida daqueles pobres que o buscam. Que Deus cuida dos pobres que se derramam diante dele, como nós cantamos na música agora há pouco. É esses os pobres que Deus atende. É esses os pobres que o Senhor socorre. Em todos os casos, o pobre é o homem humilde, impossibilitado e que colocou a sua esperança, a sua confiança em Deus. O texto de Lucas e o texto de Mateus, eles não estão divergindo, eles estão falando a mesma coisa. A diferença é que Lucas registrou um texto menor. Mas o contexto, se você for ler o capítulo 6 de Lucas, você vai entender que não é o pobre material que ele está falando, mas é o mesmo pobre de Mateus. O reino é concedido aos pobres, aos desprezados publicanos, às prostitutas, aos que são tão pobres que sabem que não podem oferecer nada e não tentam fazer isso. É esse o pobre que o texto está falando. Os pobres em espírito são aqueles que enxergam a sua real condição. Eles olham para si mesmos e veem que não podem agradar a Deus com as suas mãos, com a sua boca. Bem-aventurado, bendito, feliz, é o homem que tomou consciência da sua total necessidade e colocou a sua confiança em Deus. É isso que o texto está falando. Não são os ricos desse mundo que são bem-aventurados, muito menos aqueles que são autossuficientes. Bem-aventurado é aquele que é pobre em espírito. Bem-aventurado é aquele que lê a Escritura e enxerga o quão pecador ele é, o quão mau ele é, o quão depravado o coração dele é. É alguém que é convencido de que é pobre espiritualmente, que não tem condição de satisfazer a justa ira de Deus. Pobres de espírito são aqueles que tiveram o orgulho quebrado pela palavra de Deus, a qual mostra que ninguém pode agradar a Deus se não for por meio de Jesus. Ninguém. Tudo aquilo que a gente faz longe de Deus, longe de Jesus, é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia, para quem não sabe, é como se fosse o papel de absorvente de uma mulher, sujo de sangue, fedido, feio. Tudo o que o homem faz longe de Jesus Cristo, para Deus, quando Deus olha, ele vê aquilo ali. Não importa se é uma boa obra, não importa se é uma coisa boa, se foi feito sem fé, Deus não considera. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a nossa condição, gente. Nossa condição diante de Deus é a condição de mendigos. Nós não temos nada para dar para Deus. Nós não temos nada, nós não temos o dinheiro que a gente tem, podia pegar tudo que a gente tem, vender e tentar dar para Deus. Mas foi Deus que criou tudo isso. Ele não precisa do nosso dinheiro, ele não precisa de nada. Pobres de espírito são aqueles que clamam: tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Não é aqueles que ficam arrotando santidade e falam: não, mas eu jejuo 10 dias por semana. Não, eu oro tantas vezes no dia, levanto de madrugada, oro. Isso não é errado orar de madrugada, não é errado jejuar, orar, ler a Bíblia.
Errado é você arrotar a santidade, se gloriar naquilo que você faz. Essa primeira bem-aventurança, ela mostra com perfeição uma doutrina que é muito cara a nós, a justificação pela fé somente. A justificação pela fé é a doutrina que diz que nós só podemos ser justos, inocentes, declarados inocentes diante de Deus, por meio da fé. Uma fé em Jesus Cristo. Tudo o que a gente faz, tudo, não vale nada, se não for por meio de Jesus. Deus, quando olha para o ser humano, longe de Jesus, ele vê um inimigo. Longe de Jesus, nós somos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Nós merecemos a morte, nós merecemos o inferno, o fogo de Deus. E é por isso que nós somos mendigos. A diferença é que alguns entendem e reconhecem: tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Esse é o bem-aventurado. Esse é o feliz de verdade. Ele olhou para si, ele olhou para o coração dele, ele viu, coração perverso, maligno. E eu preciso de Jesus. E eu vou a Jesus. E essa é a chave para entender todo o Sermão da Montanha. Todos nós somos pobres. A diferença é que alguns sabem que são e outros não sabem ainda. Mas, Fernando, por que os pobres em espírito são felizes de verdade? Muitas pessoas, e esse é o meu terceiro ponto, se consideram felizes pela vida que possuem. Então, alguns vão se considerar felizes de verdade porque constituíram uma família linda. Tem filhos, os filhos já estão, de repente, indo para a faculdade, estão encaminhados na vida. E geralmente, quando você conversa com uma pessoa assim, com um casal assim, eles estão felizes, eles acreditam que são felizes. Outros vão se considerar felizes de verdade por causa dos bens que conquistaram nessa terra. Da forma que muitos são felizes porque casaram, tiveram filhos, outros porque trabalharam duro, economizaram o máximo e hoje desfrutam de uma boa casa, de um bom carro, de um bom salário. Todas essas coisas não são ruins em si mesmas, mas todas elas têm uma coisa em comum: elas são temporárias, elas têm hora e dia para acabar. A família que nós constituímos, o casamento, os filhos, ela é temporária. Uma hora seus filhos vão morrer, uma hora sua mulher vai morrer, seu marido vai morrer, seus pais vão morrer, se já não morreram. Uma hora eu vou morrer, você vai morrer. Nossa família aqui na terra é temporária. Os bens que nós conquistamos são temporários. O dinheiro que a gente tem hoje, talvez amanhã a gente não vai ter. A casa que você mora hoje, que você tem hoje, talvez amanhã você não vai ter. Porque pode dar uma ziquezira na economia e entrar um maluco da vida e, tipo de um Collor, confiscar a poupança, trancar tudo, entra uma pandemia e você perde tudo. As famílias são temporárias, os bens são temporários, os filhos e o casamento são temporários. Quando um familiar morre, a alegria daquele familiar vai junto, se esvai. Quando alguém perde tudo, a alegria vai junto com os bens. Quando um dos cônjuges morre, a alegria vai junto. A morte prova para nós que todas as coisas nessa vida são passageiras, são temporárias. Mas, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus.
Para o nosso Senhor Jesus Cristo, os pobres em espírito são verdadeiramente felizes. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. É por isso que eles são felizes. É por isso que eles são bem-aventurados. Porque deles é o reino dos céus. Só pode ser salvo quem é pobre em espírito. Deus odeia os orgulhosos. Deus odeia os orgulhosos. Aqueles que se achegam diante de Deus com orgulho, o Senhor o abate, o Senhor o derruba, o Senhor mostra para ele o lugar dele. Mas os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Somente aqueles que reconhecem a sua situação diante de Deus, a sua pobreza diante de Deus, deles é o reino dos céus. E esse é o motivo da bem-aventurança dos pobres em espíritos. Esse é o motivo da alegria verdadeira, da alegria perene, daqueles que se enxergam pecadores diante de Deus. Eles foram transportados para o reino dos céus. São cidadãos do reino dos céus. São eles que desfrutam do reinado do Messias e das bênçãos que ele traz. É algo presente que começa agora e que se completa na segunda vinda de Jesus. É o já e o ainda não. Então, ter o reino dos céus é a soma total das bênçãos que resultam quando se reconhece Deus como Rei sobre o coração e sobre a vida. Quando o ser humano reconhece Deus como seu Rei, como seu Senhor, como seu Salvador, de fato e de verdade, ele passa a ter o reino dos céus. Mateus vai chamar reino dos céus, Lucas vai chamar reino de Deus, Lucas e Marcos vai chamar reino de Deus. E aqui é importante esclarecer, porque muita gente faz confusão. E aí a gente não sabe às vezes se é reino de Deus, se é reino dos céus, são duas coisas, se é uma coisa só. Irmãos, Lucas e Marcos, quando escrevem o seu evangelho, eles escrevem para gentios, para pessoas que não eram de Israel, para pessoas gentios, para os gentios. Marcos escreve para os romanos. Mateus, quando escreve o seu evangelho, ele escreve principalmente para os judeus. E os judeus, eles tinham uma dificuldade, eles não pronunciavam o nome de Deus em vão. Eles evitavam ao máximo falar a palavra Deus. É por isso que, por exemplo, no Antigo Testamento, principalmente nos Salmos, nós vamos ler a palavra Senhor, a palavra Elohim, a palavra Senhor dos Exércitos. A gente não vai ler a palavra Deus, porque eles tinham um profundo respeito e temor de falar a palavra Deus. Então, por causa disso, Mateus, quando registra o Sermão do Monte, e quando ele registra outras palavras de Jesus, ou quando ele se refere ao reino de Deus, ele troca reino de Deus por reino dos céus. Mas é a mesma coisa. Um reino que não é desse mundo. É um reino que se inicia no ministério de Jesus, aonde? No coração dos homens. O reino de Deus, o reino dos céus, não se inicia de uma forma política. Ele se inicia no coração dos homens, na vida dos homens, de homens e mulheres que se renderam a Jesus Cristo e passam a servi-lo como Rei, como Senhor de suas vidas. Esse reino, ele será completo, ele será em poder e glória na segunda vinda de Jesus. Em todo o Antigo Testamento, Deus é o Rei de Israel, e os judeus esperavam a vinda do Messias, aquele que reinaria em poder e glória. João Batista começou anunciando a vinda desse reino, dizendo que ele estava chegando. Mas quando Jesus inicia o seu ministério, o reino chegou, o reino está entre nós. Nesse primeiro momento, Jesus reina no coração dos homens. Mas chegará o dia, e está chegando, em que ele reinará com poder e glória sobre toda a terra. Então, reino dos céus é a mesma coisa que reino de Deus. Jesus reina no coração daqueles que são pobres de espírito. E reino dos céus é o tema que unifica o Sermão do Monte. A mensagem de Jesus era o evangelho do reino. Um reino que não é mundano, onde para fazer parte você precisava fazer alguma coisa, circuncidar,
dar alguma oferta. O reino de Deus é um reino de graça. E ele é dos pobres em espírito, por pura graça divina. Trazendo para a nossa vida, irmãos, trazendo algumas aplicações. Esse texto me lembra da carta que Jesus envia para a igreja em Laodiceia. Abra comigo Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreenda e disciplina aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele e ele comigo. A felicidade dos membros daquela igreja, da igreja de Laodiceia, Jesus está falando com uma igreja, estava nas riquezas que eles possuíam. Eles eram ricos e eles acreditavam que por causa da riqueza que eles tinham, eles eram felizes, eles eram abençoados, eles eram bem-aventurados. Mas eles eram pobres. Todo mundo é pobre. Mas tem gente que não reconhece. Tem gente que não reconhece. Tem gente que acha que porque está por cima da carne seca, então ele é rico. Eles eram pobres e não sabiam. Eles eram miseráveis e não sabiam. Eles se reuniam para cultuar Jesus, mas deixavam Jesus de fora do culto. Jesus não estava naquela igreja, estava do lado de fora daquela igreja. É na porta de uma igreja que Jesus está batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Vamos cear todo mundo junto. Verdade é que a igreja, ela é superficial. Os crentes, na maioria das vezes, estão procurando a felicidade nas coisas desse mundo. Trabalham para ter dinheiro e satisfazer os desejos do coração. Gastam tempo em futilidades. Em muitas igrejas, Jesus está do lado de fora também. A pergunta que eu faço a você e a mim nessa noite é: nós somos aqueles a quem Jesus chamou de bem-aventurados? Nós somos os bem-aventurados do versículo 3? Somos verdadeiramente felizes? Ou a nossa alegria está baseada naquilo que é passageiro e momentâneo? Onde está Jesus? Ele está dentro, reinando em nosso coração, em nossa vida, guiando nossas decisões, nossos afetos? Ou ele está do lado de fora, batendo na nossa porta? Deixa eu entrar. Você participa do culto com regularidade, você está aqui com regularidade, você assiste em casa com regularidade. Mas o Senhor participa da sua vida com regularidade? O Senhor reina no seu coração? Ou você é o dono do seu nariz ainda? Será que estamos ainda cegos? Será que ainda somos parte da multidão interesseira? Será que mesmo carregando uma Bíblia ainda não entendemos ela, como acontecia com os fariseus e os saduceus? A lógica do reino invertida. Jesus disse que felizes de verdade são aqueles que enxergam a sua total depravação. Felizes de verdade são aqueles que estão diante de Deus e gritam: Pai, eu pequei contra ti, tem misericórdia de mim. Não sou digno de ser chamado filho.
trata-me como um dos teus trabalhadores. Esse é o pobre de espírito. Será que nós somos assim? Será que nossa relação com Deus é dessa forma? Ou será que a nossa relação com Deus é como uma relação comercial? Eu dou para receber, toma lá da cá. Jesus está com aqueles que são pobres em espírito. O Senhor não está com aqueles que são orgulhosos, mas com os que são pobres, aqueles que sabem da sua miséria e reconhecem a sua miséria, e reconhecem a sua incapacidade de agradar a Deus, que se agarram em Jesus Cristo, a rocha eterna, se agarram à justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Enquanto eu e você formos arrogantes, tentando nos salvar, fazendo coisas boas, Jesus estará do lado de fora da nossa vida. Pare de tentar se salvar. Se renda a Jesus. Renda o seu coração a Jesus. Só pode fazer parte do reino dos céus aqueles que chegam diante de Deus como mendigos. O reino dos céus pertence aos que reconhecem a sua miséria. Deus não suporta os orgulhosos. Deus odeia os orgulhosos, mas está inclinado junto com aqueles que são pobres de espírito e reconhecem que são pecadores e gritam: Pai, eu errei, eu pequei, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata como um dos teus trabalhadores. Apocalipse capítulo 2, versículo 9, João registra Jesus falando com uma igreja, a igreja de Esmirna. Aquela igreja ela era pobre, financeiramente falando e espiritualmente falando. E ela era fraca, e ela era pequena, mas ela era rica. Jesus diz: você é rica. Os pobres em espírito são ricos, pois reinam com Cristo. E por que os pobres em espírito podem ser considerados ricos? Porque deles é o reino dos céus. Concluindo, irmãos, se você vir alguém pecando abertamente ou praticando algum pecado hediondo, não pense que é melhor do que ele. Porque você não sabe quanto tempo será capaz de persistir nesse bom estado. Somos todos fracos. Somos todos fracos. Não considere ninguém mais fraco do que você mesmo. Vamos orar? Senhor, nos colocamos diante de Ti, Senhor, como verdadeiros pobres em espírito. Tem piedade de nós, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha compaixão de nós, Senhor. Não somos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Não somos dignos de sermos chamados cristãos. Somos pecadores. Mas tenha misericórdia, Senhor. Que a Tua graça venha nos cobrir, que o Teu amor venha nos envolver. Que sejamos abraçados por Ti. Que sejamos amados por Ti. Essa é a nossa oração, Senhor. Que essa verdade ela venha estar fundo, calar fundo em nosso coração. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.